Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um caso de uma coroa unitária inferior realizada totalmente no CEREC. Então, o CEREC é aquela etapa que pula a moldagem, o enviar para o laboratório. Então, o CEREC é todo realizado ali dentro do consultório e o Gia vai explicar para a gente mais detalhadamente sobre isso. E depois eu vou mostrar para vocês um caso de implante realizado, é uma prótese realizada sobre um implante zigomático. Então, a paciente já veio com essa prótese, a gente fez a troca dessa prótese porque ela estava descontente com a parte estética. Então, a gente vai mostrar como às vezes um pequeno detalhe faz uma grande diferença na parte estética. Vamos lá, Gia? Vamos lá. Então, esse primeiro caso, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o CEREC. É uma tecnologia que a gente hoje acaba tendo disposição de utilizar ela, que a gente pode fazer as reabilitações de casos que nem esse que vocês estão vendo aí na tela, numa sessão única. Então, como é que funciona? Então, um caso que nem esse, por exemplo, de um paciente que chega numa situação que nem essa, a maioria das vezes ele tem até a impressão de que ele teria necessidade da extração desse dente. Está quebrado, tem uma restauração muito antiga e tal. A primeira coisa que ele imagina é que ele teria o seu dente perdido. Então a gente vai mostrar para vocês como é que a gente consegue reabilitar um caso que nem esse em sessões muito curtas, porque o caso dele aqui especificamente houve a necessidade do tratamento de canal, então é necessário um prévio tratamento, seria o tratamento de canal de um molar, para na sequência a gente poder viabilizar uma coroa de porcelana pura sobre esse dente. Então, voltando a ter todas as características estéticas, anatômicas, funcionais, que são de acordo a essa região bucal. Então, aqui a gente percebe então uma grande fratura numa parede interna do dente, na parede aqui lingual, uma restauração dessas que a gente de antigas, metálicas, de amálgama, que a gente seria o nome técnico. A parede externa aqui desse dente, que seria do lado da bochecha aqui dele, vocês percebem como já houve aqui um manchamento dessa parte do dente em função desse tipo de material restaurador, ou como acaba ficando comprometido. Então, o que a gente acabou idealizando para esse paciente? Então, antes da necessidade da extração, a gente tem algumas opções de tratamento, partindo aqui, então, do princípio do tratamento de canal. Então, a partir de exames radiográficos, que a gente fez a solicitação dele, e de alguns que a gente acaba realizando na própria clínica. Então, a indicação do tratamento de canal, porque a partir do momento que eu removesse toda aquela restauração que ele tinha de amálgama, e ainda talvez removesse parte daquelas manchas que existiam no dente, naquela parede do dente natural dele, não sobraria nada mais do seu dente. Então eu não teria como apoiar nada naquele dente desde que eu não fizesse um suporte interno. E para poder realizar esse suporte interno, o tratamento de canal era inevitável. Então a gente fez o tratamento de canal, fez a indicação do tratamento de canal, foi realizado lá na clínica e na sequência então a gente fez um pino internamente ao dente. Era muito comum, numa fase que nem aquela que vocês viram de uma restauração feita de amálgama, que o paciente, quando fosse ao seu dentista, realizasse um pino metálico. Então, teria ainda novamente uma base escura. Nos dias de hoje, então, a gente acaba utilizando pinos de fibra de vidro, que são inseridos dentro do canal, criando talvez um entrelace entre eles, para que ficassem ainda mais retentivos. E no mais, a gente faz um preenchimento em resina ou até com o próprio material de cimentação dos pinos. Aqui a gente já está no estágio um pouquinho mais avançado, onde a gente já fez aqui a delimitação, essa linha aqui escura ao redor do dente, porque a gente está colocando, imagine um fio dental escuro, que a gente consegue agora saber delimitar bem com exatidão o que é dente e do que é gengiva. Então vocês conseguem perceber aí também em casa que a gente consegue dissociar dente do que é gengiva. Quando a gente tem isso num dente natural, ou sadio, ou que não está sendo preparado, a gente percebe, logicamente, essa diferença de cores, mas aqui eu tenho uma delimitação muito melhor, tanto para moldagem, como no caso aqui para o escaneamento intraoral, que é o que a gente vai explicar para vocês na sequência. Se faz então uma seleção da cor, esse paciente tinha essa cor aqui, uma cor B4, uma cor escura, que a gente tem até para esses dentes. Aqui então ele já está fazendo uso até de um provisório, que vai me auxiliar já na confecção do dente definitivo para ele. Então, a gente faz hoje em dia também uma seleção digital, existem aparelhos, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Isso aqui é o que faz de uma maneira convencional. A gente acaba utilizando, então, escalas de cores. Essas escalas, então, são num número que variam de letras e números. Tem uma quantidade grande, a gente vai colocando próximo dos dentes naturais e seleciona-se a cor.
Acaba sendo algo bem visual. E quanto mais experiência a gente acaba tendo, mais fácil a gente consegue identificar ou até mesmo caracterizar diferenças. A gente hoje então consegue lançar mão, por exemplo, de equipamentos que têm uma imagem, a transferência de imagens a partir de informações digitais. Como é que se chegou a este valor aqui, que é o mesmo que a gente tem na escala? Existem aparelhos de medição de dente, que a gente encosta esse aparelho como se fosse uma ponta, ela emite uma luz sobre o dente e nos dá uma resposta da cor que a gente tem desse dente. E aí, a partir daí, a gente consegue então chegar na mesma escala. Então, é muito mais preciso, até a conversa de novo entre laboratório e dentista, ou entre técnico e dentista, torna-se muito mais fiel a partir do momento que eu dei informações que nem essa, ou aí de uma escala hoje 3D, que dá muito mais possibilidades de informações para o técnico resolver. E nesse caso em específico, para a seleção do bloco, o bloco na qual a gente faz a fresagem para a confecção do dente de porcelana. Essa aqui seria a tela do Serec. O Serec, então, é o sistema CAD/CAM da Sirona, que é uma marca alemã, líder no mercado desse tipo de equipamento, principalmente no que diz respeito aos escaneamentos intraorais. Então, ela tem câmeras que fazem um escaneamento intraoral, diretamente na boca do paciente. No caso aqui, a gente fez a seleção do tipo de restauro, que é um restauro tipo individual, sozinho, logicamente, de uma coroa, e a gente fez aqui a opção de uma biogenérica individual. O que seria isso? Como esse paciente tem toda uma gama dos seus outros dentes vizinhos e só lhe faltava aquele um específico, a própria leitura do scanner intraoral, ele faz o mapeamento dos dentes vizinhos, logicamente desde que eu estenda a câmera até aquele local, ele faz o mapeamento daqueles desenhos, do desenho dos dentes vizinhos e cria uma possibilidade individual para aquele dente. Então isso faz tudo a partir do banco de dados do próprio sistema. Na sequência, a gente vai fazer a seleção do material que a gente vai utilizar. Isso aqui é o que compõe, logicamente, o layout da tela do Serec. Então, a gente pode escolher desde as marcas da Sirona, a gente acaba usando muito a Sirona, da Vita, da Evoclar, são as marcas que a gente mais acaba utilizando aqui no Brasil, são com acesso mais fácil, às vezes até pela própria regulamentação que tem na Anvisa. E nesse caso aqui em específico, então foi escolhido um bloco da Sirona. A partir do momento que eu abro essa tela aqui, ela me dá possibilidades dos materiais que são disponíveis pela Sirona. E no caso, então, aqui se chama o Serec Blocks. Aquela imagem que a gente viu, vamos supor, uma imagem digital, logicamente, numa foto, mas uma imagem da boca do próprio paciente, então isso aqui passa a ser uma imagem totalmente digital. Foi feito a partir do escaneamento. Então, eu escaneei um dente, 2 dentes a mais do dente daquele do trabalho e 2 dentes também aquém. E aquela mesma linha de delimitação a gente consegue ver com bastante nitidez aqui nessa imagem. Então, tem que ser muito preciso, tem que ser muito bem preparado. Por isso que eu acho que, além do próprio sistema por si só ser aí totalmente revolucionário, de alta tecnologia, de precisão, nós também como dentistas nos tornamos cada vez dentistas melhores, porque a gente quer proporcionar que a leitura do que a gente vai fazer do nosso trabalho seja melhor. Então a gente tem que ter um bom preparo do dente, um bom afastamento, porque eu sei que a hora que chegar aqui eu vou ter uma facilidade no meu trabalho. Se eu peco um pouco no meu preparo ou no meu afastamento, consequentemente eu vou ter problemas nas fases posteriores. Aqui então a gente já está fazendo a delimitação da borda do dente, ou seja, seria a delimitação do término da minha coroa, é onde ela vai terminar, é onde ela vai encaixar com o meu dente, ela tem que ter uma linha de delimitação. Dá para ver que é aqui um pouquinho uma linha azulada, que é o que está determinando esse meu término. Aqui a gente consegue isolar o dente em específico, se chama isso no meio técnico do laboratório como se fosse feito um troquel, então eu consigo trabalhar individualmente, sem ter aquele conjunto todo na boca, eu consigo trabalhar individualmente. E agora vocês imaginam que aqui a gente está vendo logicamente imagens estáticas, mas isso aqui é totalmente dinâmico, eu posso girar, mexer, ampliar, diminuir, fazer e ver de qualquer posição. Uma vista em oclusão. Então a gente também faz o escaneamento do arco superior, então eu tenho o escaneamento do arco inferior, da região em questão.
Quando a gente faz nos tratamentos com moldagem, por exemplo, o ideal é que molde a boca toda, até para que tenha uma boa oclusão dos modelos. Aqui não, eu posso só escanear o que eu preciso e acaba sendo muito mais rápido. E a mesma coisa da parte superior. Desde que tenha os pontos de oclusão, eu consigo fazer com espaços menores, o trabalho menor, porque acaba sendo tudo digital. Aqui eu avalio o espaço que foi deixado para que exista ali a possibilidade da colocação do material restaurador e aqui, no caso, a porcelana. Essa imagem aqui me dá a possibilidade de avaliação dos pontos de contato. Então, esses azuis são aqui pontos que têm contato e para esses tons um pouquinho mais esverdeado é que o ponto de contato é bem forte. Eu posso ver isso, eu vou mostrar para vocês na sequência, tanto sobre o material restaurador, sobre a coroa de porcelana, para que eu não precise nem fazer ajuste quando vai colocar na boca, mas eu também já posso até fazer um teste onde é que é a articulação mais forte desse paciente. Então aqui são dentes naturais que ele tem em boca, em oclusão com seus dentes naturais superiores. E aqui o próprio sistema faz uma avaliação do quanto que o contato é forte naquela região, que eu também, se for o caso, eu posso fazer ajustes. Aqui, então, a gente está fazendo uma avaliação de simulação de articulação. Então, existe a possibilidade de criar uma animação que eu posso fazer a lateralidade da arcada inferior para um lado, para o outro, para frente, para trás, para que eu tenha certeza que não vai haver nenhum tipo de interferência dos dentes superiores encostando naquele dente inferior. Na próxima imagem, então, a gente já tem aqui a simulação do que foi criado. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Então, essa imagem lá, aquela nossa primeira. Então, eu não tenho mais a linha própria linha já foi criada. E a partir daí o software, então, faz a criação de uma simulação de um dente restaurado. Então, ele cria isso aqui automaticamente, um desenho do próprio dente. E aí, agora, vai do dentista criar novos detalhes, querer melhorar, querer refinar, deixar mais anatômico, deixar mais plano. Agora é muito mais da parte artística de cada profissional ou de cada técnico que seja envolvido no seu tratamento. Lógico, sempre tem que se levar algo em consideração e a base, logicamente, que a gente tem são os molares que ele tem nos dentes vizinhos ou até do próprio outro lado. Aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, eu consigo avaliar pontos de contato que também serão marcados referentes ao contato com o dente superior, se eu devo ou não ajustar dependendo da intensidade da cor que a gente tem nessas regiões. O que é muito bacana de todo o sistema é poder fazer uma checagem do trabalho que vai ser concluído, o que hoje em dia em laboratórios, de uma maneira convencional, não tem como ser feito isso, porque aqui a gente está fazendo um corte transversal do meu futuro restauro, ou seja, eu nem fiz ainda, tá? Eu nem mandei a máquina fresar, mas eu já posso avaliar quanto ele vai ter de espessura, quanto ele vai ter de espessura mínima na parte central. Tudo isso é coisa que a gente possa fazer uma checagem antes de a gente mandar fresar. A linha de afastamento que existe entre o dente e o material restaurador e entre a coroa. Por que tem que existir esse espaço? Que é onde vai ter o material que vai fazer a cimentação, que vai fazer a colagem. Não adianta isso aqui ser justo, porque senão não vai ter material nenhum para colocar naquela região. E quanto mais afastado estiver aqui, maior a quantidade de material de cimentação, maior o risco também de fratura ou de perda desse trabalho. A seleção dos blocos, então, são blocos, logicamente isso aqui são simulações, mas são divididos por tamanhos e por formatos. Então, aqui são mais quadrados, com tamanhos de 12 e de 14 milímetros. Aqui são blocos mais retangulares, para que eu possa, às vezes, fazer trabalhos mais extensos e unidos. A gente faz, então, uma escolha de que tipo que a gente vai querer que faça a fresagem. Eu posso fazer uma fresagem normal. Então, imagine que um dente daquele, para ser fresado naquela máquina, numa fresadora, demora de 10 a 12 minutos. E esse trabalho é feito por técnico, desde a parte da escultura, fazer isso em forno, isso às vezes pode demorar horas, entendeu? Porque ele tem que fazer isso tudo manualmente. E aqui é feito tudo digitalmente. Eu posso fazer uma fresagem ainda mais rápida e eu vou ter que dar mais acabamento, talvez um pouco na mão. E eu posso fazer uma dupla fresagem, ela pode demorar e ceder um pouquinho mais, até uns 18 a 20 minutos, e ela vai fazer ainda mais refinamento de detalhes, que aí menos eu preciso fazer, às vezes, acabamentos manuais no término do trabalho. O bloco, então, é feito aqui uma simulação do desenho da escultura da coroazinha de porcelana dentro do bloco, para que a gente simule que vai caber logicamente dentro do bloco. Eu vou direcionar ela, se eu quero ela mais próxima ou não, dependendo da cor que a gente vai acabar utilizando. Em casos onde a gente utiliza blocos que são policromáticos, a gente pode escalonar, se eu quero que fique mais próximo do tom mais claro, ou se eu quero botar mais baixo, próximo do tom escuro. Então, tudo isso a gente manipula nessa imagem aqui. E aí
depois, essa imagem, uma simulação para vocês entenderem melhor. Esse é um bloco cerâmico que é colocado numa máquina fresadora. E aí, assim, a gente tem o resultado final. Parte agora para alguns trabalhos finais de caracterização, de pigmentação, bem no interior do sulco, para simular cada vez mais dentes naturais. E aqui, então, tem um passo a passo do processo. Boca, escaneamento. Aqui o dente escaneado, uma réplica, e aqui já em boca. Então, olha só como a gente tem aqui uma simulação e uma percepção da realidade, tanto do que é realmente real e aquilo do que é uma imagem virtual. E toda a sequência daquilo que a gente acabou realizando. Com a diferença de que isso tudo foi feito de maneira extremamente rápida, né? Uhum. Que pula aí algumas etapas, né? Sim. Que seria a etapa de preparo, moldagem, prova da estrutura, prova de porcelana, cimentação, né? A gente ganha algumas consultas feitas em uma ou duas consultas. Porque algumas delas, de uma certa forma, que a Morgana comentou, as que a gente, de uma certa forma, teria que fazer prova em boca, eu já faço a prova nos modelos virtuais. Então, todas essas etapas que a Morgana comentou, muito já se elimina porque eu já faço uma checagem disso tudo antes. E a diferença também do término, né, que a gente fala ali, o encaixe delimitado pelo sistema e pela frisadora, é um encaixe absolutamente perfeito, né? Então, é como se fosse uma peça comprada pronta, né? Diferentemente do que quando tem o modelo de gesso, e aí esse modelo tem um troquel, o gesso pode gastar, aí vai uma pessoa, faz com pó, líquido, pincel, determinar esse término. Então, assim, o espaço do gap ali, a perfeição do encaixe, ela é incrível, e isso que delimita muito a durabilidade dessas peças, né? A durabilidade de todo esse tratamento.